Olá, está começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET Santa Maria ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Central do Esporte de hoje, é claro que vai falar do Inter de Santa Maria já com 2 derrotas na divisão de acesso deste ano, mas vai falar também das quartas de final do Campeonato Gaúcho. E nós vamos ter Grenal, né? 2 clássicos, um na Arena, outro no Beira-Rio, algo que era até previsível, mas nem tanto, geralmente ocorre mais na decisão do Campeonato Gaúcho, é mais comum, embora não muito nos últimos anos, também vai ser assunto aqui do Central do Esporte. E por esse motivo nós estamos recebendo convidados hoje, o José Quintana Júnior aqui comigo. Tudo bom, Quintana? Tudo certo? Tudo bem, Gerê? Vamos para mais um Central do Esporte? Vamos sim. Mais uma vez com um visitante ilustre aqui. Exatamente, né? Visitante ilustre, que não é o professor Gilson Piber, mas que sempre nos honra com a nossa presença. Tudo bem, bom, Rogério? Tudo bom, professor? Legal. Tudo legal? Nosso convidado, inclusive, muito conhecido do professor Gilson Piber também, é o Robson Centurião. Seja muito bem-vindo, Robson, ex-jogador do Grêmio, já disputou Grenal, inclusive, contra o irmão, né? Contra o irmão dele, o Gerson Centurião. Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui outra vez com vocês. E sempre é bom participar desse tipo de programa. Ele já vem vestido, né, com a camisa da escolinha, em que há pouco tempo ele e o Fábio Ribas, que é filho do Tadeu Menezes, colocaram uma escolinha do Grêmio aqui em Santa Maria, né, que reúne gurizada lá. Ele também vai falar sobre isso no programa, mas eu começo puxando a nossa roda de conversa, o nosso assunto aqui, Quintana, professor Gilson e Robson, sobre o Campeonato Gaúcho. Quintana. Não, eu só acho que é importante abrir um parênteses, né, porque semana Grenal decisiva, a gente tentou trazer o irmão do Robson, Exato, o Gerson, que jogou pelo Internacional, inclusive os dois jogaram na mesma época, se enfrentaram em Clássico Grenal. Vai ser assunto do Central do Esporte. Mas não teve jeito de conseguirmos foi difícil, trazer ele. Marcação dura lá do Gerson, mas a gente manda um abraço para ele vai estar acompanhando o programa também. Pessoal, vamos ter Campeonato Gaúcho nessa reta final aí agora, finalzinho de março, comecinho de abril, e com o Clássico Grenal das quartas de final. Não é inédito isso, né? Já ocorreram outras oportunidades, principalmente na Taça Fábio Koff em 2008, 2009, né? 2009. Então, a gente tem uma sequência aí com outras equipes. A gente vai colocar aqui na tela, o Márcio Santos está colocando para a gente, os confrontos das quartas de final do Campeonato Gaúcho. E por que o Robson está aqui? Porque o Robson conhece muito essas equipes, Robson já jogou no Grêmio, né? Enfim, conhece muito bem o Campeonato Gaúcho. Nós temos o professor Gilson São Luís e Brasil. pelo Caxias também, né? Olha aí, Caxias. Pelo Caxias, Avenida e Caxias, Grêmio Internacional, Veranópolis e São José. Equipe do técnico do São Luís, que já esteve aqui no Central do Esporte. Paulo Foi Henrique muito Marques, bem, Paulo Henrique Marques, né? Robson, diga pra gente como é que é uma semana decisiva que tem Grenal e quando principalmente envolvendo mata-mata, tipo, quem passar segue, quem perdeu o clássico tá fora. Como é que é o clima nos bastidores, hein, Robson? Grenal é uma partida atípica, é diferente, a pressão externa, ela existe bastante, tanto nos jogadores como no corpo técnico, e isso tem um reflexo dentro do grupo de jogadores. É lógico que quase todo treinador tenta fazer com que essa ansiedade, essa pressão, ela seja diluída e o jogador chegue no clássico, vamos assim dizer, no jogo em si, o mais tranquilo possível. Mas é difícil, porque mesmo valendo ou não valendo tanto, dependendo da importância do clássico, é um jogo atípico, onde todos querem ganhar e também onde o resultado, às vezes, pode significar muitas coisas positivas ou negativas, dependendo do ocorrido. Enaltece uma campanha ou derruba treinador, em outras palavras, o professor Gilson Quintana, ele quer dizer, né? Porque muitas vezes o clube pode dizer, o gauchão não é prioridade e tudo mais, mas já ocorreu aqui no Rio Grande do Sul de uma equipe, ou o Grêmio, no caso o Inter, perdeu o Grenal e o técnico vai lá dançar, enfim, uma crise se iniciar, né? Ou salvar o treinador, né? Também. É que é um Grenal ou 2 Grenais que vão definir a continuidade de uma equipe só no gauchão, né? A outra estará eliminada e vai pensar, né, Copa do Brasil, Libertadores da América, enfim, Campeonato Brasileiro. E as 2 equipes já vêm de um Grenal, né? Então são 3 Grenais na sequência.
Aliás, isso acho que não acontecia há muito tempo. E eu me recordo só na época dos playoffs, né? Na época do Gauchão de 1999, Sim. que foram disputados 3 Grenais em sequência. O Internacional vence o primeiro no estádio Beira-Rio e depois o Grêmio vence os 2 seguintes no estádio Olímpico e se torna o campeão. Aquela vez que ficou famoso pelas jogadas do Ronaldinho Gaúcho em cima do técnico, do Dunga, na época jogador, e hoje atualmente técnico, né? Sim. Queria fazer uma pergunta para o Centurião, se ele já tinha visto briga no cara ou coroa, como aconteceu entre os capitães do time. Isso eu não tinha visto ainda. Foi a primeira vez que vi uma espécie de discussão nesse sentido. Honestamente, não me lembro de algo que tenha ocorrido semelhante a isso. Nem nas Libertadores, das quais você disputou? Não, nesse sentido assim, não. Nas Libertadores existe, quando está entrando em campo, alguma espécie de rusga, mas nada que tenha uma dimensão como teve esse caso, ou que apareça tanto quanto apareceu nesse caso. É uma briga de verdade ou é um pouco para chamar para o torcedor, fazer uma média? O que tu imagina? Eu acho que houve alguma coisa assim, mais do que o normal. Mas às vezes também há uma super dimensão do ocorrido, sem querer falar, às vezes a imprensa também até para, vamos ver, divulgar um momento, para fazer com que a coisa tenha mais visibilidade. Para vender a notícia. Também. Mas daquele jeito que pareceu ser no domingo, eu achei até um tanto quanto cômico, porque... É verdade. Eu não sei para que aqueles gestos que fazem com que parece que os dois estavam quase brigando ali. E foi estranha a reação do D'Alessandro, porque o Maicon fala num tom provavelmente irônico. Foi feita a leitura labial no dia seguinte, né? O Maicon diz, o Jean-Pierre estava falando sobre as instruções, que ele ia apitar o jogo. Se eu não me engano, ele remete ao árbitro de vídeo em qualquer dúvida, e o Maicon diz, que bom, então o D'Alessandro não vai apitar o jogo, então. E o D'Alessandro se ofendeu com essa brincadeira, ou com essa fala do Maicon se dirigindo ao Jean-Pierre e disse que aqui ele não ia falar aquilo, e foi para cima do Maicon, e aí foi... Foi o que se viu. Foi engraçado que os juízes e os auxiliares tiveram que apartar a briga, o que não é comum também, né? Foram surpreendidos também, né? Foram surpreendidos, né? Professor Gilson Piber, seria passível para cartão amarelo essa atitude dos dois? Pois é uma questão que ficou em aberto, né? Ficou em aberto. Mas o Jean-Pierre levou na boa ali, né? Levou na boa e disse que quem ia apitar o jogo ia ser ele, né? Não ia ser nem o Maicon, nem o D'Alessandro. Mas, Robson, o Grenal de domingo valia a classificação para o Grêmio. O Inter poderia ter tirado, né, o Grêmio da disputa. E o Grêmio venceu por 2-1. E na sequência, agora, 2 Grenais que vão definir o futuro das equipes no Gauchão. Né? O que fica desse primeiro Grenal, né, para o Inter que perdeu e para o Grêmio que venceu? Eu entendo assim, se a gente vai analisar momento, eu vejo o momento do Grêmio melhor que o Inter. Vejo uma melhora acentuada do Inter no sistema tático. O Internacional melhorou bastante do que eu estava vendo antes, achava o Inter um time muito comum. Nesse segundo tempo melhorou bastante, mas com demagogia ou qualquer tipo de colocação ou preferência de clube. Eu vejo, no momento, o Grêmio melhor encaminhado para seguir adiante. Não quero com isso dizer que o Inter não vai ganhar, absolutamente, mas o momento, para mim, é do Grêmio. Assim como nos outros confrontos, tem os times que, para mim, no momento, estão melhores, estão desenvolvendo o futebol melhor do que o adversário. Sim, eu quero aproveitar esse momento até, professor Gilson, para trazer 2 surpresas para mim nessa primeira fase do Campeonato Gaúcho. A primeira, o Brasil de Pelotas. Se alguém me dissesse antes de começar, mesmo o Brasil de Pelotas estando na Série B do Campeonato Brasileiro, se alguém me dissesse assim, o Brasil de Pelotas vai terminar em primeiro lugar nessa fase classificatória, eu não acreditaria. E a segunda surpresa, e essa para mim infelizmente é uma surpresa negativa, o Juventude estar fora dessa fase final, porque me parece que uma equipe da grandeza do Juventude aqui no Rio Grande do Sul, dicas de passagem, com 8 vagas, nós temos 12 equipes. São 8 equipes que passam para a segunda fase. E o Juventude não estar entre essas 8 equipes, para mim foi uma surpresa muito grande. Tudo bem que o Juventude começou mal o campeonato, também estava disputando uma questão de rebaixamento ali, por vezes até esteve na frente do Grêmio, e na reta final o Grêmio passou o Juventude, mas eu não consigo imaginar um clube da grandeza do Juventude aqui para o futebol gaúcho fora de uma fase decisiva. Isso não é a primeira vez que ocorre. Se não estou enganado, em 2009 também isso ocorreu, ou 2010, algo parecido assim. O Juventude também lutou para não cair nas últimas rodadas e ficou de fora da fase decisiva do Gauchão. Então, eu acho que para o Juventude,
eu acho que não é exagero nenhum a gente dizer que foi um vexame do Juventude no Campeonato Gaúcho, porque o Juventude poderia ter pelo menos se classificado. E aí a gente vê equipes com tradição muito menor do que a do Juventude, classificadas e prontas ali, quem sabe até para disputar o título do Campeonato Gaúcho. Não sei qual é a visão de vocês, o que vocês teriam a falar sobre isso. O Robson jogou no Caxias, né, sabe da rivalidade, né, e o Caxias, vamos dizer que é o clube mais popular em relação ao Juventude, né, lá em Caxias do Sul. O Juventude não fez um planejamento correto, né, pensou que com as peças que possuía e com a volta do Antônio Carlos, né, fariam um campeonato gaúcho tranquilo, dentro das suas condições, já pensando na Série B do Brasileiro, né. Isso não ocorreu, né, o Juventude foi caindo de produção e depois que você entra, né, numa zona difícil de classificação, para sair dela fica mais complicado ainda. Então o Julinho Camargo foi chamado, né, para os jogos finais com o primeiro intuito de tirar o Juventude do rebaixamento, né, e foi isso que ocorreu. Então agora começa um novo trabalho, aí o Juventude vai ter praticamente um mês de trabalho, vai buscar reforços, né, porque o torcedor da Papada lá está enlouquecido. E o Brasil de Pelotas, na sua opinião, professor Gilson? O Brasil de Pelotas renovou a equipe, né, remoçou a equipe, manteve alguns veteranos e mesclou com jogadores jovens, que inclusive alguns atuaram com o Klemer, né, nas categorias de base do Internacional. Então o Brasil ganhou experiência e ganhou sobretudo velocidade, né, velocidade tentando jogar no mesmo padrão fora de casa como atuava no Bento Freitas. E foi conseguindo a pontuação necessária e acabou até conquistando, né, a taça da primeira fase, que é a taça 100 anos da Federação Gaúcha de Futebol. Mas o Juventude foi a grande decepção. Outro que decepcionou foi o Novo Hamburgo. Ninguém esperava. Foi campeão no ano passado e esse ano, olha... O Novo Hamburgo não caiu porque o Cruzeiro de Porto Alegre não conseguiu empatar com o Caxias, né? Porque bastava um empate, desde que o Novo Hamburgo empatasse, claro, também, ao Cruzeiro, para o Cruzeiro escapar. Como o Cruzeiro perdeu, o Novo Hamburgo empatou, acabou passando. Novo Hamburgo também jogasse? Por um pontinho. Não? Joguei. Jogou eu tava no pegando a cola até, eu chamei o Robson de Centurião, mas é como o pessoal dos Paraguai lá chamava o Robson. Centurião. Centurião aqui, né, para nós. Problema. Ele jogou no São Paulo, de Rio Grande, que acabou também sendo rebaixado, o Novo Hamburgo, e no caso o rival do Pelotas, o do Brasil de Pelotas, o Pelotas. Pelotas. Ele O acabou São Paulo atuando. pediu para cair, né? É. O São Paulo literalmente montou um grupo de... Estrelas. De medalhões, os galácticos. Fez ao contrário do Brasil. Pro padrão do interior, né, se torna de galácticos. Eu acho que É uma pena porque a região sul, a zona sul precisa de representantes, né? Se o Pelotas não subir, vai ficar apenas com o Brasil. Essa receita manjada, ela não dá certo aqui. O Novo Hamburgo fez isso recentemente, trouxe o Bolívar, o Magrão, o Luiz Mário, e acabou fazendo uma campanha não tão boa na primeira fase e caiu nas quartas de final para o Grêmio, aquela vez uma decisão que o Roger era o treinador do Novo Hamburgo. e acabou perdendo nos pênaltis. Mas eu não vejo o Brasil de Pelotas como uma surpresa, Gereta, porque tradicionalmente nos últimos anos a dupla Grenal meio que se resguarda. Mas o Brasil quase caiu ano passado, hein? Verdade. Mas aí teve essa questão que o senhor falou, deu uma renovada no elenco. Mas o que a gente observa assim, é que os clubes do interior na primeira fase é natural se destacarem. O ano passado a gente teve o Novo Hamburgo que se destacou, o Veranópolis que se destacou, e a dupla Grenal raramente vem obtendo a primeira colocação nessa fase nos últimos anos, porque não dá preferência para a pré-temporada, vai mesclando os times, joga com reserva, no caso do Grêmio jogou até com o time de transição, que é assim nominado o time da gurizada, que até foi afastado após a campanha bastante ruim nas primeiras 4 rodadas. O que surpreende foi justamente o Novo Hamburgo e o Juventude. O Novo Hamburgo porque tinha a fórmula do sucesso do ano passado, tinha conquistado o título, ou seja, poderia tentar repetir, e me parece que não conseguiu preparar o time no segundo semestre como houvera feito anteriormente quando obteve o título. E o Juventude, talvez ele tenha caído no mesmo erro da dupla Grenal, que é o seguinte, o Juventude, o Brasil de Pelotas, também teve a situação, disputou o campeonato até o fim do ano, estava disputando a Série B. Teve que dar férias para os jogadores, ter composição de elenco, talvez não tenha acertado o planejamento para essa temporada, tanto em contratações quanto até mesmo na comissão técnica. Não deu certo novamente o Antônio Zago e acabou demorando para entrar no Campeonato Gaúcho e sem obter uma regularidade. E isso acabou acarretando em relação a clubes que já vêm montando times lá em novembro e dezembro, os times do interior, para
disputar o Campeonato Gaúcho. Eu acho que essa é a diferença, Gerito. Por isso que não me surpreende um time do interior. O Brasil de Pelotas em primeira. Quer dizer, não o Brasil de Pelotas, mas um time do interior. Eu me surpreende, literalmente, me surpreende o Brasil de Pelotas. Mas o Brasil, a direção do Brasil acertou na manutenção do Klemer. Exato. Que pegou também um rabo de foguete com a saída do Rogério Zimmermann. Exato, exato. Mas eu quero retomar o assunto Grenal com o Robson. Robson, como você já estava falando ali, mexe muito e tudo mais. Como é que ficam os jogadores? Vocês conseguem conversar com torcedores? O torcedor consegue conversar com vocês? Como é que era lá nos anos 80, lá quando você passou pelo Grêmio e tudo mais, e viveu essa situação de disputar Clássico Grenal? A diferença está no entorno assim, emocional, depressão. Mas naquele tempo, assim, o Grêmio sempre concentrava no Olímpico. A gente treinava ali. Então havia o contato muito com o torcedor que frequentava o Olímpico, porque o Olímpico também tinha uma estrutura que era com a presença de pessoas extra futebol, e essas pessoas a gente mantinha contato. Lógico que quando chegava no sábado, isso aí era basicamente cortado. Tu não ficava isolado, mas tu tinha todo o Olímpico para caminhar, andar, mas com pessoas de fora, dificilmente tu mantinha contato. Até mesmo para viver, se conseguia estar totalmente metido no jogo em si. Sim. Então eu vejo que o problema maior, e que com certeza continua sendo, é aquela pressão que existe, até mesmo a autopressão de querer no dia subsequente, ou dias também, ter uma produção que faça com que tu te realize pessoalmente e faça com que aquela atuação tenha uma repercussão boa perante público, imprensa e grupo de jogadores, para que tenha um reconhecimento de manutenção atual e até para o resto da vida profissional. Porque isso aí, como a gente comentou antes, assim, isso aí te garante emprego, te garante continuidade e outras coisas que são inerentes do próprio futebol. Sim. Alguma grande história de bastidores que você lembra em relação a Clássico Grenal ou em relação a jogo do Grêmio e poucas pessoas sabem, que você poderia comentar conosco aqui? Tem, mas a gente sabe, a gente guarda as mais pejorativas. É um segredo a sete chaves. Não é que seja a sete chaves, mas tem coisas que até fica um pouco assim antiético usar o nome de companheiros e falar tão publicamente como é o nosso caso aqui. Mas que existe... Você era supersticioso para disputar Clássico Grenal ou não? Não, nunca fui. Assim, em todas as situações da minha vida, nunca fui supersticioso, tipo camisa, tipo de usar sempre a mesma meia. Supersticioso no Grêmio era o Espinosa. O Espinosa sempre foi muito supersticioso. A ponto de quê? Vou te dar um exemplo no Paraguai. No Paraguai, nós jogávamos no Cerro. O Espinosa usou a mesma camisa todo o campeonato. Só não sei se ele lavava ou não a camisa. Mas no jogo, eu acredito que lavava por causa do calor que se fazia em Assunção. Sim. Era sempre a mesma camisa e a calça também. Sempre a mesma. E qual era a reação de vocês, jogadores? Só de brincar, né? Tira e vai, põe a lavar, essas brincadeiras que a gente fazia para quebrar, vamos dizer, uma monotonia, até mesmo que ele permitia e que fazia com que ele teve sucesso para mim, principalmente nesse sentido, de saber ter o grupo na mão, ter os jogadores ao redor dele, no sentido de ter uma produção boa e trabalhar em nome dele. Foi você que citou que ele jogou no Pelotas, é isso, né? Sim. Então ele deve ter jogado o Clássico Brapel. Joguei acho que um Brapel. Um Clássico Brapel. O professor Gilson citou que ele jogou no Caxias. Deve ter jogado o Caju. Joguei. Né? Lá no Paraguai você deve ter enfrentado o Olímpia, né? Clássico. Seja pelo Cerro, seja pelo Olímpia, você enfrentou, jogou esse clássico. Nos dois lados. E jogar um Grenal? Como é que é jogar um Grenal? É diferente mesmo? É muito mais que jogar esses outros clássicos? Olha, o clássico, em comparação aos do interior, sem menosprezo nenhum, o Clássico Brapel é bem... Muito pegado. Muito pegado. Caxias Juventude também é essa, mas eu tive naquele tempo uma impressão de menor, não divulgação, mas de menor... Expressão, assim, de divulgação no geral do que um Brapel, por exemplo. Agora, Cerro e Olímpia, o bicho pega também. Sabe, mas pega mais que o Grenal ou menos? Depende da época do jogo. Por exemplo, se fosse no jogo do domingo passado,
seria tá. Agora, esses dois, se tem um clássico Cerro e Olímpia, como vai ter o Grenal, esses dois próximos agora, a dimensão é mais ou menos a mesma. Que interessante, né? A gente às vezes não tem a noção disso, né? Não, é verdade. É que nós, sabe o que é? É que nós brasileiros, a gente é muito introspectivo, a gente vive o Brasil só. Tu vai ver na América, vai ver alguns clássicos que tem na América, jogos, o fluxo de pessoas, a quantidade de pessoas que são envolvidas nisso aí é muito grande. Na Colômbia, os clássicos da Colômbia, na Argentina, vai ver claro que Cerro e Boca é outra coisa, é outro mundo também. No próprio Uruguai, né? Mas o Independiente e o Racing, que são dois times que são metros que separam os dois estádios, é uma rivalidade absurda. Imensa, né? Os mexicanos também gostam, né? Mas, não, os clássicos. O México tem, tanto que os times lá não são, às vezes a divulgação não é em nome do time, são Los Águilas, eles não dizem, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que não existe. Eles não dizem o América, eles dizem os Águilas, por exemplo, mas não é nada que ver isso, mas eles trabalham muito. O México, eu te digo uma coisa, na América, eu acho, o futebol mais desenvolvido, tanto na parte econômica, eu acho. Corre muita grana. Corre muita grana, economicamente o mais bem pago. Sim. Não sei se está no mesmo nível hoje do Brasil, se não está, é porque o Brasil, em função da qualidade do jogador de exportação e nesse recâmbio dos jogadores, ele inflacionou o nosso mercado aqui, mas o mercado mexicano é muito forte. Muito forte. Eu quero pedir para o Márcio Santos de novo colocar para nós aqui a tabela das quartas de final do Campeonato Gaúcho para a gente dar uma analisada. Grenal é Grenal, já dizia um E vice-versa, poeta. O filósofo, né? Um filósofo, né? Então é difícil da gente prever. Vamos fazer uma análise aqui. O Brasil de Pelotas não pegou um adversário tão fácil assim não, né? O São Luís lá do Paulo Henrique Marques veio crescendo, tinha inclusive a possibilidade até de se classificar em primeiro lugar nessa fase classificatória agora, mas em virtude ali... tropeçou na última rodada. Exato, por esse tropeço o professor Gilson acabou se classificando em 8º lugar, mas até em primeiro lugar ele tinha essa possibilidade. Caxias e Avenida eu vejo uma superioridade do Caxias para passar pela Avenida, e Veranópolis e São José, esse aqui é uma incógnita, né? Porque um joga muito bem em casa, na Serra, lá em Veranópolis. Eu acho que primeiro não, Gerê, porque o São Luís tinha 14 pontos e o Brasil de Pelotas e o Internacional já tinham 18. Pode ser. Primeiro ficar entre os 4 primeiros, sim. Que seria decidir em casa. Eu acredito que se o São Luís vencer em Ijuí, ele tem possibilidade de classificação. Se vencer, mas se o Brasil voltar com empate de lá, o favoritismo é do Brasil. Sim. Né? Acho complicado o São Luís derrotar o Brasil em Pelotas aí com a massa chavante presente no Bento Freitas. O Avenida e Caxias, né? O Caxias é o favorito, né? Mas zebras ocorrem. Mantém a tela, por gentileza, Márcio vai colocar para nós aqui. O Grenal é aquilo que a gente falou. E esse confronto aí, Veranópolis e São José, eu acho que é o mais equilibrado deles. Sim. Tudo pode acontecer, né? Porque o São José, eu acho que leva uma certa vantagem na tal grama sintética lá, tá muito mais adaptado. E o tropeço do São José em casa foi contra o Juventude, né? Com exceção desse, o São José vai fazer uma campanha... O Juventude estava na obrigada também, né? O São José vai fazer uma campanha bastante interessante. O Veranópolis trocou recentemente de treinador, né? É o Sananduva, né? Era o Juninho Camargo, que foi pro Juventude. E os cruzamentos já estão definidos, né? O vencedor de São Luís e Brasil pega o vencedor de Veranópolis e São José, e o classificado do Grenal pega o classificado de Avenida e Caxias. Exatamente. O Brasil, até certo ponto, tem um caminho facilitado, né? Digamos assim, pelo menos pelas tradições. Se for adiante, só cruza com a dupla Grenal. Na decisão. Né? E ainda dependendo da pontuação que ele tiver, ele pode levar o jogo final para o Bento Freitas, porque a pontuação continua agora, né? O Brasil já tem 21 pontos. A pontuação vai continuar, cada jogo vai somando aí 1 ponto ou 3 pontos para definir os mandos de campo, né, para essa próxima fase. E para ti, Robson, o que lhe pareceu esse gauchão da Série A deste ano, até agora? Sinceramente, acho o nível mais ou menos parelho. A decepção, para mim também, é o Juventude não chegar entre os 8, e principalmente o Novo Hamburgo, para mim foi maior que a do Juventude, porque manteve o treinador, manteve mais ou menos a base do que foi o ano passado.
Mas achei muito parelho, assim, que num nível não, um nível técnico bom, achei razoável. Né, nos cruzamentos, torço para o São Luís, mas acho que passa o Brasil. Também queria que a Avenida passasse, mas para mim da Caxias. E VEC e São José, aí eu não tenho preferência, mas acho que passa o São José. E no Grenal é Grenal. Grenal é Grenal. O São José é treinado pelo Jacques, pelo né? Rafael Jacques, né? ex-atacante do Grêmio, de 95, foi campeão da América. Esse Grenal ele ganhou um fator extra, né? Nessa semana, aliás, 2 fatores extras, que o Internacional contratou o lateral direito Fabiano, que era do Palmeiras, na verdade foi da Chapecoense, estava no Palmeiras não teve grandes oportunidades, embora fez o gol do título do Campeonato Brasileiro em 2016, justamente contra a Chapecoense, né? Está vindo para o Internacional. E o Inter vai inscrever. E o Internacional pode fazer 2 substituições para essa fase decisiva. Então, provavelmente o Fabiano, além do Rossi, que também jogou na Chapecoense. São os 2 que vão entrar na lista do... Qual é a posição que eles contrataram? Lateral direito. Grenal enterra a gente, não enterrou o lateral direito ainda. E eu ia lhe fazer uma pergunta sobre isso, Robson. Justamente sobre essa questão. E, aliás, o outro panorama do Grenal, só para concluir... O rapaz é tão azarado que teve fora, né? Teve uma lesão, né? Uma fratura no braço, no antebraço. Não volta tão cedo. O Jeromel, né? Pedro Jeromel está fora do segundo jogo. Então, se o Grêmio não fizer um resultado relativamente tranquilo na primeira partida, jogando em casa, vai depender de pelo menos um dos 2 da zaga reserva no jogo de volta no estádio Beira-Rio. E Jeromel que foi o cara do Grêmio, junto com o Luan, no jogo, nesse último Grenal. Em relação a esse último Grenal, Robson, são 2 perguntas que eu queria fazer para ti. Na verdade, uma é em relação à época do irmão dele. Então, eu vou guardar essa e vou falar sobre o último Grenal domingo. Como pode um Grenal mudar de forma tão drástica como aconteceu domingo? Tá certo que o Inter estava desarrumado no primeiro tempo, inclusive o Odair Hellmann trocou o lateral Dudu e colocou o Edenilson, o volante, para lateral direita. Mas o Grêmio estava muito, o volume de jogo era muito superior ao Internacional, fez 2-0, poderia ter feito o terceiro gol com o Everton, cara a cara com o Marcelo Lomba, perdeu o gol, na minha opinião, aquele gol garantiria a vitória com tranquilidade para o Grêmio. Vem o segundo tempo, o Internacional consegue um gol muito rápido numa jogada de escanteio, aliás, que tradicionalmente a gente sabe que a defesa, geralmente o gol de escanteio, a defesa acaba bobeando, existe uma falha defensiva, não tirando o mérito do adversário, mas o Grenal mudou e o Grêmio em nenhum momento conseguiu de fato se reencontrar no jogo. Até conseguiu administrar um pouco o ímpeto colorado, mas o volume de jogo e as chances reais no segundo tempo foram apenas do Internacional. Como pode mudar tanto assim esse panorama de jogo? Até a gente fazendo uma estimativa, o que a gente pode esperar desse próximo jogo? Primeiro tempo, segundo tempo? Eu acho que o que mudou, basicamente, foi a feitura do gol do Grêmio, do Inter, logo no início do tempo. Se passam uns 10, 15 minutos, eu acho que o panorama do jogo seria outro. E ali acho que houve uma superação, não técnica, mas uma superação tática do time do Inter em relação ao Grêmio. Adiantou um pouco mais a marcação, diminuiu os espaços do Grêmio e o Grêmio não conseguiu fazer o que está hoje sendo um diferencial no Grêmio, que é o toque rápido, o tic-tac, como todo mundo comenta. E essa diminuição de espaço mostrou que tanto o Inter ou com qualquer outra equipe de um nível de maior hierarquia pode fazer com que o Grêmio sinta. Porque eu não vejo no Grêmio uma boa saída pelo lado direito do Grêmio. É um pouco dificultada. A do lado esquerdo eu vejo mais capacitada. Acho também que o meio-campo, não sei se teve um pouco de, não digo medo, mas se acanhou um pouco de assumir certas atitudes, alguns jogadores. Eu diria até, porque queira ou não queira, o Luan é um jogador que faz diferença, tecnicamente. Eu acho que ele devia chamar mais a responsabilidade para ele e dizer, o jogo é meu, eu vou ter que tentar fazer alguma coisa para a coisa ser diferente. Porque isso existe no futebol. Às vezes você chega um jogador que tem que dizer assim, dá aqui a bola para mim que eu vou fazer. Claro que isso aí não quer dizer que ele vá conseguir fazer, mas ele tem que chamar essa responsabilidade. Eu acho que faltou um pouco isso. E também a marcação um pouco mais individualizada em cima dele mesmo, de algum outro jogador do Grêmio, principalmente no volante, que brigou com o Maicon, que para mim é um jogador que tem uma saída de bola muito boa. Ele faz com que o time do Grêmio jogue. Ele é calmo, tem uma boa precisão nos passes.
essa diminuição do espaço em cima desses 2 jogadores, acho que deu um baque no time do Grêmio. E até que ponto o Renato colaborou? Porque, desculpe estar emendando uma pergunta atrás da outra, mas o Renato retrancou muito o time do Grêmio. O Renato acabou o jogo com 4 volantes. Eu acho que nessa hora é hora de garantir uma situação. Porque, com certeza, eu acho que mesmo alguém falando que se o Grêmio ganhasse, ele ia jogar um outro Grenal, o jogador, o treinador, o jogador, ele quer ganhar o Grenal. Porque se ele fosse em outra situação, ele podia criar uma situação de empate o jogo para sair do Grenal, na sequência do campeonato. Mas, como é um jogo, a gente comentou aqui totalmente atípico, ganhar Grenal não interessa no que eles querem ganhar. Então, o Grêmio estava sendo acuado, não estava conseguindo jogar. Então, vamos se defender mais em função da parte defensiva, num contra-ataque, talvez com um outro jogador rápido, que colocou 2 jogadores rápidos para tentar um contra-ataque. Infelizmente, não conseguiu. Vamos defender bem e, quem sabe, num contra-ataque, a gente ter alguma outra oportunidade, como foi o caso do primeiro tempo, num toque rápido de saída de trás, conseguiu ter uma transição para a feitura do primeiro gol, no caso. Eu acredito que essa retranca que o Grêmio fez foi em função de manter o resultado e, tentando bem parado, com basicamente com 2 linhas de 4 e 2 jogadores que tivessem uma saída rápida, conseguir alguma situação que proporcionasse a feitura de 1 ou 2 gols mais. Mas eu acho que o Inter pressionou bem na diminuição do espaço em cima de 1 ou 2 jogadores do Grêmio, que a saída de bola ficou mais complicada. Bem interessante isso. Agora, o Robson falou bastante dessa questão de Grenal, analisando, inclusive, professor Gilson, esse Grenal que passou, Quintana, e você falava ali do irmão dele, né, do Gerson Centurião. Por isso, não é que os dois se enfrentaram em um clássico Grenal. Já te imaginou isso? Daqui a pouco tu enfrentando teu irmão num clássico Grenal? Tu tem um irmão colorado, Tenho 2 pois irmãos. Então, imagina você colorado. enfrentando um irmão, né, num clássico Grenal. Professor Gilson, enfrentando um irmão seu e tal. Eu fico me imaginando, assim, como deve ser inusitado, né? Diferente, né? Então, emenda a pergunta, que era justamente isso que eu estava pensando na cabeça. E aí o pai e a mãe ficam em casa ali, para quem será que eles vão torcer, né? Mas eu não penso nem nessa questão, eu penso o seguinte, o Grenal é rivalidade. Tu não quer perder nem no para o ímpar, ficou claro isso no domingo ali, a discussão antes do jogo. Como é que é a chegada no irmão, como é que é a relação com o irmão? Que tem a rivalidade Grenal, mas do outro lado está teu irmão. Chega mais leve ou não quer perder de forma alguma que é o irmão do outro lado? O respeito existe, nessa hora existe o carinho familiar, tudo bem, antes do jogo ali, mas na hora, depois que começa o jogo, ele, tu, o outro, é tudo a mesma coisa. Eu quero ganhar dos 3, no exemplo que eu estou falando. Não tem a animosidade no sentido de disputa de bola, não existe deslealdade, mas existe a competitividade. A competitividade e no sentido e na ânsia de ganhar. Não, pelo fato de ser irmão ou não, pode ter certeza que se eu tiver que passar por cima dele no bom sentido, eu quero passar por cima dele, como a recíproca também é verdadeira. Não existe a cara de dar o pontapé um pouquinho mais forte, que ele vai me perdoar depois, tá tudo certo, tá em casa? Não, aquela chegada mais firme que eu vou dar nele, eu ia dar no outro qualquer adversário. E quando que foi esse Grenal, Jair? Então, a gente está falando sobre isso, professor Gilson. A gente tem aí, e até eu quero perguntar, vamos judiar um pouquinho dele aqui, vamos ver se ele lembra das datas, o que ele lembra. O Márcio Santos está colocando para nós aqui na tela agora, porque na época virou assunto até para a revista Placar. Quem não conhece a revista Placar, né? Aí uma guerra em família. O Robson, que está aqui no estúdio conosco, aparece no canto esquerdo do vídeo aí para você, ó. E no lado direito do vídeo está aparecendo o Gerson, né? Mais abaixo, cada um conduzindo a bola aí. Aí tem aí a reportagem, na época feita pelo Eugênio Bortolin, repórter, né, da Placar. Você lembra dessa reportagem, hein, Robson? Sim, até a conversação que tivemos foi onde eu morava, lá em Porto Alegre. Foi na minha residência lá em Porto Alegre. Ah, é? Foi um cara muito famoso no tempo de Placar, Lemir Martins. Lemir Martins. Foi o cara que tinha fez vamos dizer, um conceito muito grande dentro da imprensa. Sim, ele que fez a reportagem com vocês lá. Ele que fez a reportagem. Foi uma coisa assim bastante interessante, porque queira ou não queira, faz bem pro ego da gente. Sim. Mas naquele tempo a Placar tinha uma dimensão enorme dentro do Brasil. E Talvez fica o registro, né? E uma coisa assim que fica pra vida, né? Ali diz, ó,
que às vésperas do maior clássico gaúcho, 2 irmãos, né, Robson e Gerson, são protagonistas aí, né, de uma disputa. E aí tem o sonho impossível do pai de vocês, né, querer que os dois ganhassem o clássico. E aí, como é que foi isso, Robson? Acho que tu já respondeu, sou impossível. Né? O que eu vou te dizer? Eu tenho certeza que ele Você lembra o que você respondeu para o repórter quando eu tenho certeza, não, sincero, não me lembro. Eu tenho certeza que naquele momento ele queria que os dois jogassem bem, fossem os dois melhores em campo, e um jogo desse empate nós fizéssemos gol. Infelizmente o Grêmio perdeu 1-0 o gol dele, do Gerson. Uhum. O único, assim, o que foi prejudicado naquele dia, que foi um dia, um campo embarrado, uma chuva, sabe? Isso assim... 30 de julho de 1983, 2 dias após o Grêmio ter sido campeão da Libertadores da América. É por isso que nós perdemos, a gente está muito cansado, muita festa. Né? É uma boa desculpa, mas eu dei uma olhada na reportagem aqui, sabe o que ele fala, professor Gilson Quintana, você que nos acompanha pelo Unifra Online ou pelo canal 15 da NET aqui pela TV Unifra, ele falou aqui que não tinha problema, o Robson disse, não tinha problema. Ele tinha certeza de que o Grêmio ganharia o clássico, mas o Gerson seria escolhido melhor em campo, né? Foi quase isso, porque aquele clássico o Inter acabou vencendo por 1-0 e o gol foi do Gerson Centurião, né? Do irmão Qual é a dele. diferença da idade? São 4 anos. Eu sou mais velho. 4 anos. 4 anos. A diferença de idade aí. Aí tem relatos do pai, tem uma história aqui envolvendo as mulheres, porque a mulher do Robson colorada, sempre foi colorada, a mulher do Gerson sempre foi gremista, daí uma tem que torcer pro outro, pro cunhado, mas aí na hora do jogo não, ia torcer pro marido mesmo. A minha esposa já é mais comedida, ela é mais tranquila. Agora, no caso hoje, ex-esposa do Gerson, sim, era gremista daquelas insuportável, que não sabia, e nem se tu brincasse com ela falar do Grêmio, já... Mas isso era uma coisa da época, graças a Deus a gente se dava super bem, até morávamos perto, em Porto Alegre ali. Mas como tu bem disseste, são coisas que passam, mas que ficam. Eu quero saber de você como é que eram os bastidores. Vocês se falaram naquela semana ali, naqueles 2 dias que antecederam ao clássico e tal? Não se falaram? Até porque assim, nós no Grêmio estávamos todo aquele tempo, como tu disse, metido na Libertadores. E tu termina o jogo da Libertadores, 1 ou 2 dias, tu já está concentrado pro Grenal e não tem um tempo digamos, uma vida social, né? Nessa semana. Sim. Foi muito complicado. E eu sei que também o Inter, eu me lembro bem que nessa época o Inter estava programando uma excursão para os Estados Unidos e o Gerson, assim, terminou o jogo, ele também já saiu direto do aeroporto, foi direto ao aeroporto para viajar para os Estados Unidos para uma excursão. Mas não fez que nem o Renato na coletiva, ele dizendo, gente, meu voo está atrasado, tchau para vocês. Não, isso não. Não teve disso, né? Não teve disso. Professor Gilson, lembra desse jogo, professor? Eu lembro do gramado, né? Campo... Não posso perguntar para o Quintana? Esse... Quintana é jovem, não, esse de fato eu não era nascido. A gente brinca toda semana, mas esse é impossível. Não, lembro. Lembro desse jogo aí e o campo embarrado prejudicou muito o clássico, né? Sim, eu lembro vagamente dessa partida, eu lembro mais do jogo que ocorreu 2, 3 dias antes, lembro vagamente dessa partida, mas olha quem que o Grêmio tinha, né? Os mais saudosos aí, tudo mais, vão lembrar. O Grêmio tinha o Beto, goleiro, que era o reserva do Mazzaropi à época. O Raul, que era lateral direito, era reserva do Paulo Roberto e que recentemente concorreu à presidência do Grêmio agora, o Raul. O Nilmar, que era zagueiro, né? Ainda campeão brasileiro, né? 31, né? O Grêmio ganhou do Flamengo. Campeões brasileiros, né? O Leandro também era... 70, final da década de 70 e enveredou 80. Né? 80. Leandro e o Paulo César. Aí o Grêmio tinha o Bonamigo, o Luiz Carlos Martins e o Valdo. Né? O Valdo e o Robson no meio campo. E no ataque ali o Grêmio tinha o Lambari, o já falecido Caio Júnior e o Tonho, né? O Tonho Gil, que agora é o técnico, né? Tonho Gil. O Grêmio era treinado pelo Valdir Espinosa, o Inter era treinado pelo Abílio Reis. O Inter tinha entre alguns nomes aí, ó, conhecidos, o Sabará, né? O pessoal da década de 80 vai lembrar, um baixinho, né? Moreninho, Sabará. O Caxias ele foi bem. O Laércio, né? Laércio também era outro jogador. O goleiro do Inter, eu tenho aqui como Carlos Alberto, né? Eu não me lembro. Acho que ainda não era o Tafarel ainda nessa época, né? O Tafarel era mais para 85, 86, ali 85, 86. Essas eram as equipes da época. Vamos mostrar placar para quem daqui a pouco quer procurar aí, buscar em algum registro. Olha só, a capa da placar da época trazia o Serginho Chulapa retomando os gols dele
ele como atacante do Santos, né? Trazer também uma reportagem da venda frustrada aí do Zico e do Toninho Cerezo para o futebol italiano, de algumas confusões, né? E, curiosamente, um ano em que o Santos seria vice-campeão brasileiro, né? Perderia para o Flamengo, 1983, o Serginho Chulapa aí fazendo a alegria da torcida santista. Mas o que marca muito mesmo é o Robson e o Gerson, né, nas páginas 36 e 37 da Placar, de 8 de julho de 1983, então, bem antes do clássico, né? O pessoal fez a Placar ali já para divulgar o clássico mesmo, né? Vocês eram reservas, na verdade, na época, né? Mas tiveram a oportunidade de se enfrentar nesse clássico aí. Foi o único Grenal em que vocês se enfrentaram? Não, depois teve o Grenal no Beira-Rio, que terminou 2-2 até o jogo. Sim. Você marcou gol? Eu fiz o gol, mas o gol foi pro Raul, porque foi uma falta da esquerda e eu cruzei na área. E a bola não pegou em ninguém, mas o Raul fez a menção de cabecear e não tocou nele, mas dá a impressão nítida de que ele tocou na bola. Mas não tocou, mas ficou o gol para ele. Ele falou para você no vestiário que não tocou. Todo mundo, quem estava ali no campo, viu. Sim. Só que naquele tempo não tinha toda a possibilidade, vamos dizer, de câmeras para visualizar melhor as jogadas, como tem hoje em dia. Sim. Mas e aí o gol acabou ficando pro Raul mesmo, então. Não tem importância. O importante é tu participar desse tipo de jogo, Sim. Que é bem diferente mesmo, tu ter essas lembranças, que isso aí fica para a vida e para os filhos e para os netos, né? A gente está vivendo a disputa da divisão de acesso e o Inter de Santa Maria, professor Gilson Quintana, 2 rodadas, 2 derrotas, né? A gente tem a tabela aqui para mostrar na tela da divisão de acesso. A Aimoré vai liderando com 6 pontos, é seguido de perto pelo Bagé também com 6. O Inter de Santa Maria ainda não pontuou nessa divisão de acesso. Vai jogar no próximo domingo, 11 horas da manhã, no estádio Presidente Vargas. O horário passou para as 11 da manhã, claro, para fugir do clássico Grenal. O adversário é o Santa Cruz, né? Como é que a gente avalia esse jogo, professor Gilson? Para mim, um jogo bem decisivo, assim. É vital para o Inter SM somar pontos, né? Porque 2 jogos, 2 derrotas, né? Uma derrota em casa, outra fora. Se imaginava que o Inter somaria 4 pontos aí nesses 2 jogos e isso não ocorreu, né? Então, a luz amarela acesa, né? Há uma expectativa em torno desse jogo. O Santa Cruz vem de 2 empates, né? O clássico em Venâncio contra o Guarani 2-2. E o empate ontem, né, lá em Santa Cruz, 3-3, chegou a estar perdendo para o São Gabriel por 2-0, depois 3-1. Buscou empate. Buscou empate, o São Gabriel teve um homem expulso. É um jogo decisivo aí para as pretensões do Inter SM pontuar. É fundamental pontuar e somar os 3 pontos da vitória para trazer, né, mais tranquilidade ao longo desse primeiro turno, né, e qualquer outro resultado... a situação fica complicada porque já ocorre um distanciamento, né, daquelas equipes aí que estão na ponta, enfim. É a 3ª rodada, mas o único pensamento é a vitória, é a reabilitação, é a melhora no ambiente de trabalho, trazendo mais tranquilidade, diminuindo um pouco a pressão, a cobrança. É por aí o caminho. Junto ao Fábio Ribas, eu sei que você tem trabalhado bastante na escolinha do Grêmio, na formação de garotos. Você tem conseguido acompanhar o Inter de Santa Maria, Robson? Eu só tenho acompanhado via imprensa. E eu acho que as palavras do professor aqui são unânimes em quase todos os comentários e de todas as pessoas. E eu, sinceramente, o meu time do coração é o Inter de Santa Maria. Eu desejo que o time tenha essa recuperação, que o trabalho do treinador não seja contestado e sim reconhecido da capacidade que ele tem e que ele contenha condições de realizar um trabalho que com certeza está fazendo e que tenha reflexo dentro do campo. A gente como torcedor deseja que as coisas aconteçam. A gente como que vivencia o futebol de uma forma mais direta, sabe que o tipo de trabalho que é feito e às vezes os resultados não são aqueles que são os desejados em função do próprio trabalho. Eu nessa hora me coloco mais como torcedor, no sentido que aconteçam as coisas positivas e que o Inter depois disso tenha a capacidade de se manter num bom nível para ajeitar melhor ainda a equipe e fazer com que ajeite o prumo e o rumo siga de uma forma
bem mais Vamos positivo. acompanhar o que o Vinícius Munhoz está dizendo sobre esses 2 primeiros jogos, essas 2 primeiras rodadas? Não, só da minha parte, direita, é isso que o professor Gilson colocou, eu concordo com as 2 participações, e só para a gente fazer uma análise em relação ao último ano, o site da federação está um pouquinho pesado aqui. No último ano, o último classificado do grupo do Internacional foi a Aimoré com 19 pontos. No grupo B, foi o Esportivo de Bento Gonçalves com 22. Olha só. Ou seja, se a gente fosse pegar a questão dos jogos em casa, que são 7, 21 pontos ganhando todos em casa, Tá teoricamente chegaria na classificação. O Internacional arranca com uma derrota jogando em casa e num jogo que se esperava pelo menos 1 ponto fora de casa não obteve. Então, pensando matematicamente no objetivo principal, que seria a classificação, esse jogo contra o Santa Cruz ele é fundamental para essa pretensão. Um novo tropeço começa a se fazer cálculo para outra situação, de fugir de uma situação mais incômoda, de não pensar em rebaixamento. Ainda é cedo para falar isso? Mas é a hora de fazer 3 pontos de qualquer forma. Até porque passa o Santa Cruz já, né? Exato. E fica com uma vitória, vai a 3 pontos. E o clima melhora, porque 2 derrotas, elas trazem preocupação, elas trazem a pressão, a cobrança interna, né? Ela já existe, o torcedor né? Fica preocupado, apreensivo. Né? Eu acho que tem condições plenas de reverter esse processo aí. Os jogadores sabem, a comissão técnica também sabe, a direção acho que apostou na continuidade do trabalho do Vinícius, porque imaginava, né, e deseja um futebol melhor, né, do Inter SM. E agora tem que passar pelo Santa Cruz, né? Tem que colocar a cabeça no lugar, ajustar o que não está certo, né? Corrigir alguns vacilos defensivos, a última linha, né, de 3, né, dos meias que jogam à frente dos volantes, tem que ter uma aproximação maior, né, com o atacante, com o Paulo Henrique, que vem jogando, que fica muito isolado. Os laterais também tem que chegar mais, né, no apoio, enfim. Essa dinâmica de jogo, o Vinícius esteve aqui e falou que com o decorrer das partidas, essa mecânica ia ser aprimorada. E, sobretudo, o refino nas finalizações. O Inter criou oportunidades no segundo tempo contra o Grêmio Bagé, mas não fez o gol. Não fez o gol. Né? E pelo fato de não colocar a bola na rede... Muitas vezes acaba sendo penalizado, porque o adversário vai lá, coloca uma bola na rede e já vai ganhar o jogo. Contra o próprio Aimoré, para definir o jogo, fazer 2-0 no começo do segundo tempo. Sim. Não fez, né? Levou um gol de lateral, perdeu um jogador expulso, ficou com um homem a menos e no final ainda foi castigado com o segundo gol do Aimoré. Virada. Falando aqui no Central do Esporte, o Vinícius Munhoz sobre esse próximo jogo contra o Santa Cruz. Vinícius. Bem, passado 2 rodadas a partir da nossa estreia contra o Aimoré, né, o sentimento que temos é de bons desempenhos, né, porém, em termos de resultado, ainda estamos deixando a desejar. Né, mas, no meu entendimento, tanto quanto contra o Aimoré, quanto contra o Bagé, né, jogando lá em Pelotas, tivemos desempenho, porém a bola teimando ainda em não entrar, né, especialmente no jogo contra o Bagé lá em Pelotas. Nós temos trabalhado muito no sentido de poder melhorar, né, esse terço final aí do campo, para que a partir disso a gente consiga encontrar os gols, né, que é o que está faltando para nos dar os resultados. Além disso, passar tranquilidade ao elenco, né, estamos no caminho certo e acreditamos aí que, à medida que o tempo vai passando, a gente se aproxime mais das vitórias, porque o volume de jogo ele vem acontecendo, né? Mas o resultado não. Mas a expectativa já é boa para esse jogo do Santa Cruz, aí jogando diante do nosso torcedor, no nosso domínio, e a gente é muito forte e esperamos que a vitória possa vir no próximo domingo aí contra o Santa Cruz. Vamos torcer mais do que nunca, Vinícius Munhoz, pelo teu sucesso e, claro, também pela primeira vitória do Inter de Santa Maria. Tomara que ela venha já neste domingo contra a equipe do Santa Cruz. Assim como a gente torceu para Maíra Mastella Moreira, né? A Maíra, na última semana, junto com o Jean-Pierre, né, o árbitro do Grenal, que acabou se contundindo no Grenal, fez os testes físicos da CBF, mas tudo para poder trabalhar na Série A do Campeonato Brasileiro, pois a Maíra foi aprovada, está falando aqui no Central do Esporte também sobre essa alegria dela de ter sido aprovada, e olha, ela vai explicar rapidinho aqui como foram os exercícios, é muito rápido, hein? Preste muita atenção, só de ouvir a gente já cansa, hein? Dá uma olhada aí. Olá, amigos da Central do Esporte, eu sou a Maíra, vim aqui fazer mais uma participação no programa nessa tarde de terça. E vim contar um pouquinho da minha última sexta-feira, que eu realizei o meu teste físico da CBF.
consegui atingir o índice masculino, que é o que eu preciso para trabalhar em jogos profissionais, nacionais, né? Estou no meu 2º ano no quadro e espero que essa conquista, enfim, esse êxito, sirva para alavancar um bom 2018 dentro da arbitragem. E realizei também a prova teórica na sexta-feira e deu tudo certo nos 2. Graças a Deus, com muita preparação também, né? E essas provas, que foi na última sexta-feira, dia 9, ocorreram em Porto Alegre. A prova teórica foi dentro da federação. E a prova física foi na Ubra, na manhã de sexta. A gente faz uma prova com uma exigência alta. São compostos de 3 provas. Um teste que a gente chama o CODA. É uma prova de agilidade que eu tenho que realizar. Um tiro de frente com retorno de lateral, lateral e frente de novo em 10 segundos. É uma primeira prova assim que não desgasta tanto. Só exige um pouco de concentração. Já minha segunda prova são 5 tiros de 30 metros que eu tenho que realizar em 4,7 segundos. E a última prova, que é a mais difícil, que são 40 tiros de 75 metros, que eu realizo em 15 segundos, esses 75, e tenho 22 segundos de intervalo entre os tiros. Então, assim, só para contar para vocês um pouquinho dessas provas e do que eu espero, é que agora estou apta para 2018, dentro do quadro nacional também. Então, assim, essa é a minha participação, tá, gente? Obrigada. Sempre à disposição. Valeu, Maíra, mais uma vez, muito obrigado. Olha, o cara tem que ter fôlego, hein, para correr 75 metros ela falou ali a quantidade em 15 segundos, né? Daí descansa 22, daí corre mais 75, olha. Tem que ser galo. Tem que ser galo, né? E Parabéns, né? Parabéns, e olha que quem está falando é um ex-atleta profissional aqui, né? Um ex-atleta profissional. A gente sabe que para ti ser árbitro, tu tem que ter uma condição muito boa, forte, né? Muito boa. Forte. Os testes da arbitragem são... Ela foi aprovada nos testes. O que isso significa? A Maíra pode apitar jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, mas pelo que ela me relatou ali durante a produção da reportagem, ela quer ir tranquila, apitar jogos da Série D ou da Série C do Campeonato Brasileiro para depois, quem sabe, ainda em 2018, algum ou outro jogo da Série B do Brasileiro. Série A, ela acredita que talvez só para 2019 ou 2020, após adquirir mais experiência na avaliação da Maíra Mastella Moreira. Vamos às considerações finais do Central do Esporte. Quero agradecer, Robson, a tua presença mais uma vez aqui no Central do Esporte. Quem quiser levar o filho, né, ou acompanhar lá a escolinha do Grêmio, como é que faz para participar? A gente continua, felizmente, num processo bem evolutivo na nossa escolinha. É ali na Avenida Elvio Basso? Elvio Basso, onde é no campo do Imembuí, abaixo, lá das Vovozinhas. A gente tem segunda, terça, quarta e quinta. Segundas e quartas a sub-7, 9 e 11. E terças e quintas a sub-13 e a sub-15. Tem pela manhã e pela tarde, conforme o curso, o turno, melhor dizendo, que o aluno estuda. Se estuda pela manhã, vai à tarde e vice-versa. A gente está à disposição. Tenho a certeza que quem chegar ali vai ser, primeiro, bem tratado e, segundo, espero que a gente consiga ter a capacidade suficiente de desenvolver algumas aptidões para fazer com que o menino melhore tanto técnica como taticamente dentro do futebol. Legal. Quintana? Maravilha, né? Vamos ver a expectativa agora das quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas acima de tudo também a divisão de acesso. Tomara que o Internacional consiga essa vitória e agradecimento especial ao Robson, sempre é uma honra conhecer essas histórias de bastidores e ver o que é na prática, mesmo nos anos 80 a gente sabe que mudou um bocado, mas como é que funciona toda essa atmosfera dos bastidores do nosso futebol. Sim, algumas ele conta, outras ele diz que ele não pode contar aqui, mas uma hora ele vai contar pra gente. No ar, mas daqui a pouco acaba, desliga a câmera. Uma hora ele vai contar pra gente, né, professor? Em off a gente uma hora ele vai ter que contar. Professor... É muito legal ouvir quem já esteve lá dentro, né, quem viveu toda essa emoção. E domingo, né, 11 da manhã, todos ao Presidente Vargas lá ajudaram o Inter SM na vitória contra o Santa Cruz. Não é fácil, mas acho que chegou a hora da reabilitação do Internacional. Vencendo, as coisas se acomodam e a equipe engrena.
Exatamente. Legal. Professor Gilson Piber, também muito obrigado Valeu. pela sua presença. José Quintana Júnior, mais uma vez ao Robson Centurião. Fica o convite para o Gerson, né? Numa próxima oportunidade, se ele puder vir ao Central do Esporte aqui bater um papo conosco, falar da experiência dele de ter jogado em algumas equipes, principalmente no Internacional, de ter passado por um clássico Grenal. A gente volta na próxima semana, o Central do Esporte, na próxima terça-feira. Um grande abraço a todos. Até lá.